Olá, meus queridos, estamos de volta. Chegamos aí na reta final, momento de revisão, semana de revisão. Então vamos fazer aí um apanhado dos conteúdos que foram trabalhados nesse quarto período, tá bom? Eu optei por escolher o último conteúdo, que foi o período regencial, tá? Pra gente entender o período do segundo reinado, a gente precisa compreender um pouco sobre o contexto anterior, que é o segundo reinado, o período regencial, que fala sobre a instabilidade, tem a principal característica a instabilidade política, né? Várias revoltas acontecem no sul, a Farroupilha, a Balaiada no Maranhão, no Pará, no Grã-Pará, a cabanagem, enfim, o Brasil ele vai estar vivendo aí com conflitos e lutas que tinha o objetivo, a intencionalidade de se separar. E aí a unidade territorial do Brasil estava ameaçada. E acontece que que surgiu como uma solução para esses problemas foi o golpe da maioridade, que nós chamamos partidos liberais e conservadores, que já tinham uma prática muito parecida, não tão diferentes, né? Então os dois que apoiaram aí o golpe da maioridade, o golpe em que Dom Pedro II assume o poder aos 14 anos. Nós chamamos de golpe pelo fato dessa idade, em tese deveria ter sido aos 18, mas acreditava-se que quando Dom Pedro chegasse a poder, tomasse o poder, aquela ameaça de domínio territorial do Brasil, aliás, separação territorial do Brasil acontecesse. Então é feito aí esse momento que Dom Pedro II assume o poder e fica até 1889, quando acontece a proclamação da República aqui no Brasil. Então, período anterior nós chamamos de período de instabilidade. Já a chegada de Dom Pedro II ao poder é um período caracterizado pela estabilidade. Então não vai ter assim, muitos conflitos, muitas guerras nesse contexto. Acontece uma das principais, que é a Revolução Praeira de 1848, e o Brasil também participa aí da Guerra do Paraguai em 1864. Observem bem que eu disse que não foi tão intensa como aconteceu no período regencial, mas teve sim, né? Difícil falar que não aconteceu nenhuma revolta, nenhuma guerra, mas a Revolução Praeira acontece em Recife. Essa revolução ela conta com a participação tanto dos comerciantes como escravos, como pessoas pobres, e tem uma participação liderada, né, pelos liberais contra os conservadores, contra os liberais que se manifestavam devido à grande desigualdade social que podia se perceber, né? E da crise econômica que acontecia lá em Recife. Nesse segundo reinado, nós também vamos falar do processo de abolição da escravidão. Então, muitas pessoas acham que a abolição aconteceu apenas em 1888, a data final com a carta, quando se assina a libertação dos escravos aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil é o último país aí da América Latina a abolir os escravos. Então, quando todos os nossos vizinhos já tinham concedido, né, reconhecido, na verdade, a abolição, nosso país ainda estava aí a duras penas resistindo a esse processo. Em 1945, a Inglaterra decreta o Bill Arbor, que significa o quê? Os navios que fossem encontrados traficando pessoas, eles poderiam ser afundados. Isso foi extremamente ruim para os próprios escravizados, porque eles costumavam levar aí areia. Quando eles avistavam de longe a marinha inglesa, eles amarravam ao corpo dos escravizados para que quando esse contato se aproximasse, eles não avistassem aí os escravizados. Então observem bem que algo que seria para coibir acabou prejudicando também, óbvio, que foi diminuindo o tráfico de escravo, mas muitas vidas foram perdidas, né, devido a essa tentativa de coibir o tráfico pela Inglaterra, que por sua vez não fazia isso tão somente pela questão humanitária, mas também pelo fato de ter interesse econômico com a abolição dos escravos.
escravizados. Então a gente vai para a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz aqui no Brasil proibiu, né, o tráfico, a entrada aí de escravizados no Brasil. Essa Lei Eusébio de Queiroz permitiu que houvesse o tráfico interprovincial. Inclusive o próprio Ceará, ele foi esteve muito presente com o interesse de levar escravos do Ceará para regiões onde onde a necessidade de mão de obra escrava era mais intensa. E a Lei do Ventre Livre, de 1871, determinava que os nascidos de filhos escravizados seriam livres. E a Lei de Sexagenário, uma lei que mostra pra gente como os escravizados estiveram totalmente aí à margem dos direitos de cidadania. A Lei de Sexagenário permitia que o que completasse mais de 60 anos fosse liberto. Mas quando um escravizado chega a essa idade, ele não tinha mais força para trabalhar. Então ele era aquele que precisava de um lugar para morar, de um alimento e de roupa. E isso não era o que o proprietário deles queriam deles a mão de obra, o trabalho. Então foi uma lei que permitiu aí com que muitos escravizados se tornassem mendigos, fossem, né, para a mendicância para poder sobreviver, tirando eles a tutela dos seus senhores. Economicamente, o café foi um produto muito importante nesse segundo período, inclusive até 1930, até a Primeira República, quando acontece a crise no epicentro lá nos Estados Unidos, e o principal consumidor do café brasileiro não pode mais consumir tanto, não pode mais ter o poder de compra. Então, a rotina dos trabalhadores no café não é tão diferente do que aconteceu em outros ciclos econômicos de exploração, mas nesse momento que também a vida de imigrantes nesse segundo reinado, e isso acontece aí no momento em que há o processo de abolição dos escravos. Então os senhores de engenho, senhores dos cafezais, eles não queriam colocar para trabalhar o ex-escravo, o escravo que tinha sido liberto. Então eles adotaram a política que a gente vai falar logo mais, né? A política de trazer brancos para o Brasil, para branquear a população brasileira. Então é uma política aí de total desrespeito, total desvalorização, total descaso com os direitos e com o valor e as contribuições que os escravizados, as pessoas que foram escravizadas na nossa história, contribuíram, né? Então logo mais eles foram. Esse processo de abolição aconteceu de uma forma em 1888, só retomando, não por questão humanitária da parte da Princesa Isabel, mas por uma pressão política enorme, né? Então essa pressão fez com que essa abolição pudesse acontecer. Da mesma forma como não houve um processo de inserção desses escravizados na sociedade. Então, a eles não foi dado uma condição de trabalho, a eles não foi dada uma condição de moradia digna. Então, eles foram ocupando a região mais central das capitais, e onde tinha escravo eram destinadas para as pessoas mais as construções, né, onde eles queriam aí demonstrar riqueza. Então os negros que tinham sido escravizados, eles ocuparam aí os morros. Então não é à toa que hoje a grande parte das pessoas que ocupam morros são negras, porque historicamente eles foram os primeiros a morar nos morros, porque eram as regiões que tinham para eles morar, né? Sendo que a sociedade não deu condições, não permitiu com que eles pudessem ter aí trabalho, escola, enfim, um mínimo de dignidade. Uma das importantes guerras que o Brasil participa, como eu falei, de 1864, a Guerra do Paraguai. O Brasil participa junto com o lado do Uruguai e Argentina, do Paraguai, perdão. E contra o Paraguai, naquele contexto, era um país que estava aí, se industrializando de uma forma que fazia com que nações como a Inglaterra começassem a se sentir não ameaçada, mas se sentir incomodada com esse avanço industrial do Paraguai, por ser uma nação, não ser da Europa, né, ser uma nação aí. E o Paraguai tem todo o seu projeto de expansão, que por sua vez entra em contato com interesses do Brasil e Argentina e Uruguai,
Então, acontece esse conflito. E nesse conflito é importante para o Brasil porque o Brasil vai se encontrar no meio dessa guerra e enquanto monarquia, né? O Brasil, todos os outros países serão repúblicas. E aí vão começar a entender que o regime republicano segundo a época, era algo ligado à modernidade, enquanto a monarquia é um sistema de governo político ultrapassado. Da mesma forma com os militares que estavam representando repúblicas, eles tinham mais autonomia, tinham mais valorização. E aí volta inclusive esses escravos que tinham de trabalhar, que tinham de lutar nessa guerra, voltaram com a questão abolicionista muito mais inflamada, muito mais acesa, muito mais viva, né? Porque eles foram concedidos liberdade, mas seus parentes não. Então, a questão de cidadania também para os escravizados voltou de uma forma muito latente. E a questão republicana, né? Então, juntando tudo isso, esses militares eles tiveram interesse aqui de fortificar a luta, solidificar a luta para a proclamação da República, que acontece no dia 15 de novembro de 1889. Então vamos passar para a Europa no século XIX, né, o imperialismo. Estudando sobre imperialismo, nós lembramos que há a grande corrida, né, pelas principais nações, as principais potências europeias, por controle dos mercados consumidores na África, Ásia e Oceania. A gente lembra que essa busca, essa disputa entre as nações europeias por colônias na África, na Ásia e Oceania era uma forma de conquistar e de tirar desses territórios matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor que comprasse os produtos que eles estavam aí produzidos em larga escala. E para chegar e utilizar, isso aqui é muito massa, já expliquei para vocês, né? Aqui é o território aqui da África, uma representação aqui, ó, da África, aqui a Europa e aqui Estados Unidos, né? Então, saqueado toda a África, todos os recursos da África tirados e enviados aí enviado principalmente aqui para a Europa e Estados Unidos. E vamos aqui na imagem, né? E para que essa chegasse, tomasse controlasse, eles utilizavam as justificativas, né? É uma justificativa muito ligada a um racismo muito forte. Eles acreditavam os europeus serem, por ser branco, né? Por ser aquele que era a melhor genética, a melhor raça e a melhor cultura, né, o etnocentrismo. Então tinha uma visão que os africanos, que os asiáticos, eles eram inferiores. Então, sendo que eles eram civilizados, eles seriam responsáveis por levar a civilização, conduzir o caminho da civilidade os países e as nações aí da África. Então, a gente pode observar que com o interesse deles, a justificativa era de civilizar, mas na verdade aconteceu um grande processo doloroso de exploração para as nações africanas. Então, de uma forma geral, as pessoas acreditam que o que está ligado à África é miséria e fome, e não tem riqueza. Muito pelo contrário, há uma riqueza muito grande. A África é grande produtora de petróleo, de diamantes, mas grande parte dessa riqueza, né, foi aí explorada pelas grandes potências europeias. Então, usando de que? Justificativa racista, né, de superioridade branca, de superioridade da cultura europeia. O positivismo é a ideologia da França, é a ideologia da ciência, né, colocando desenvolvida pelo Augusto Comte, sua base é amor, seu lema, né, amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Resumindo, aí tá na nossa bandeira, ordem e progresso. Lembrando aí que não é ordem e progresso, não é brasileiro, não foi criado da cultura brasileira, mas aí é uma influência do positivismo francês. E aqui tem uma propaganda, né, como se a América, aliás, as potências europeias fossem limpar, lavar, eles que eram limpos, encarregados de tirar aí a cor representando a inferioridade, né, demonstrando aí as teorias racistas, a propaganda de sabão. O imperialismo, né, o imperialismo norte-americano, então, da doutrina Monroe, a doutrina que dizia que a América deveria ser explorada pelos americanos.
Então, só que na verdade também tem um interesse imperialista por trás que deveria não ser explorado pelos europeus, mas os próprios americanos, os próprios Estados Unidos tinham interesse em explorar a América Latina. Então, a política do Big Stick, a política de Theodore Roosevelt, que dizia fale macio e carregue consigo um grande porrete, em que se fosse, ele poderia resolver na diplomacia, mas se houvesse algum confronto, os Estados Unidos estavam preparados para a porrada, né? Então esse discurso civilizatório é um discurso que foi utilizado basicamente para justificar a ação dos Estados Unidos, como aconteceu, como por exemplo aconteceu em Cuba, né? Se livrou-se do explorador europeu, mas instalou a exploração norte-americana. E esse domínio cultural acontece também aqui no Brasil, né? Com o processo de aldeamento que é feito com os indígenas, a eugenia, que eu acabei de explicar, com branqueamento, né, quando se nega o trabalho, a mão de obra para os escravos e concede esse espaço de trabalho para os imigrantes brancos, como um projeto aí de higienizar, o projeto de branquear a população brasileira. Então aí o racismo instalado aí nas decisões legais do Estado. Então, meus queridos, aqui é um breve resumo para a prova de vocês. Vocês complementem esse conteúdo aí, a abordagem do conteúdo com o material didático de vocês, com a leitura do material, tá? E façam uma boa prova, lê devagar, não entendeu, lê de novo, volta para a prova, para fazer tudo certinho, tá? Então, fiquem bem, estejam bem, até lá.